Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Cenário bem diferente hoje, né? Tô aqui na Unileão, gente. Não consegui de jeito nenhum postar vídeo lá da minha casa. A gente está passando por uma instabilidade, né, no portal, no sistema aqui da Unileão. E aí foi preciso vir para cá para contar com o apoio técnico e poder disponibilizar a aula para vocês. Então, talvez o vídeo fique um pouquinho curto. A gente está pensando que talvez menor seja mais fácil de realizar a postagem posteriormente. Então, vamos lá, né? Sem grandes delongas. Nós vamos continuar conversando sobre a resolução 400 do CNJ. Nós já dissemos que essa resolução ela não é a primeira, né, que o Poder Judiciário do Brasil se propõe a elaborar para tratar sobre como que o Poder Judiciário vai promover a sustentabilidade, né, no âmbito da sua esfera de atuação. E hoje a gente vai relacionar, gente, essa resolução 400, que eu já disse para vocês num vídeo anterior, né, que ela vai trazer ali uma espécie de uma síntese de várias ações voltadas para a sustentabilidade que já existem, né, em legislações, em programas, em projetos, né, de âmbito público. Tanto que a resolução ela é uma política, né, do judiciário. É um conjunto de escolhas que o judiciário faz para buscar promover, né, ações que sejam favoráveis ao desenvolvimento nacional sustentável aqui do nosso país. Essa resolução, especificamente, por ela ser desse ano, né, de 2021, ela tem ali uma fortíssima ligação. Olha quem escreve forte, viu, meu povo? Vocês também são assim, eu escrevo com tanta força que eu fico com a mão toda borrada. Eu estava aqui corrigindo e preparando umas coisas com essa beleza, mas enfim. Ela tem uma fortíssima ligação com a Agenda Ambiental 2030. Vocês já ouviram falar na Agenda Ambiental 2030? Né? Vocês lembram da Agenda 21, que a gente falou, né, na Rio 92, aquele primeiro evento que vai acontecer após a formulação do conceito de desenvolvimento sustentável no Brasil. A gente tem um documento referencial que é elaborado durante esse evento, né? Um dos principais eventos sobre sustentabilidade já acontecidos, né? A Rio 92. A Rio 92, a gente teve uma presença maciça de países, né? Enquanto que a Conferência de Estocolmo, ela reuniu mais ambientalistas, cientistas, houve a presença de políticos, é claro, mas foi um debate mais acadêmico, digamos assim. A Rio 92 já foi um evento eminentemente político. Os líderes mundiais das principais nações do país é ótimo, das principais nações do mundo, né, aqueles países desenvolvidos e os países em desenvolvimento que já se destacavam também nesse cenário internacional, se reunindo ali para pensar em soluções para a promoção desse conceito que tinha acabado de nascer. O conceito era de 87, a gente estava ali em 92. E o resultado, um dos documentos que foi produzido, né, durante esse evento foi a Agenda 21. E eu disse para vocês à época, quando a gente estava falando do histórico, né, que a Agenda 21 é igual a isso aqui, é uma agenda, tá? Aqui os meus compromissos que eu pretendo cumprir se não me acontecer nenhum imprevisto, se tudo sair conforme o planejado. Francisco, ninguém sabe do dia de amanhã, não adianta nada ter essas coisas anotadas, porque a gente pode morrer a qualquer momento. É verdade, com certeza. Mas é nosso papel planejar, né? Porque quem não tem sua agenda vai ser a agenda de outra pessoa. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, você folhear ao vento é muito arriscado, né, da gente não acabar atingindo a vida, o protagonismo que a gente deseja. E no âmbito político dos países, isso não é diferente. É preciso que a gente tenha ali metas, objetivos que pretendem ser alcançados. A Agenda 21, ela trouxe isso, né? Eram objetivos para serem atingidos para o século 21, para o século 21 ser marcado pela sustentabilidade, pela solidariedade inter e intrageracional. E nós falhamos, assim, terrivelmente. A Agenda 21 praticamente não foi cumprida, mas
Algumas metas puderam sim ser alcançadas. Veja o caso das licitações sustentáveis, que a gente estudou há pouquíssimo tempo, né? Era uma previsão ali que já aparecia a ideia de que os estados deveriam dar o exemplo, o efeito espelho, o poder público, quando fosse realizar suas compras, levasse em consideração os produtos sustentáveis. Olha aí, a gente conseguiu. Então, algumas coisas foram sendo ali, né? Enfim, discutidas e implementadas por alguns países. Então, o que é a Agenda 2030? Eu estou fazendo uma analogia para facilitar a tua compreensão. A Agenda 2030 tem esse mesmo caráter que a Agenda 21 teve. Ela é um documento global que estabelece metas, que estabelece objetivos, que os países que se comprometeram, que são praticamente todos os países da Europa, América Latina e Estados Unidos, a promover o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, do que é que isso tem a ver. Essa aula está meio confusa, você está meio assim, está meio estranha. Não, tem calma, né? O que isso tem a ver com o Poder Judiciário e a nossa resolução, a resolução que a gente está estudando agora, é o fato de que essa resolução 400 do CNJ, ela já nasce profundamente ligada à Agenda 2030. Pessoal, a Agenda 2030, ela, como eu estou dizendo para vocês, ela reúne os objetivos do desenvolvimento sustentável para de 2020, 21 agora, até 2030. Então, a gente está pensando os próximos 16 anos, os próximos 15 anos, digamos assim. E aí a gente pensa ali quais são as metas, quais são os objetivos que todos esses países, Europa, América Latina, Estados Unidos, né, os países que compõem esses continentes, o que eles podem fazer para que, de fato, a gente possa garantir a sustentabilidade. Essa agenda traz esses objetivos, né? Eu estou deixando para vocês essa leitura complementar. E são objetivos bem ambiciosos: erradicar a pobreza, garantir a vida terrestre, a vida na água, ações globais contra a mudança do clima, ações contra o consumismo, ações para a promoção da saúde e do bem-estar, ações para a garantia da educação de qualidade, enfim, são 17 objetivos. E, gente, o CNJ se propõe, já que o Brasil se comprometeu a promover sustentabilidade, o CNJ tenta dar a sua contribuição, elaborando uma resolução para que o Poder Judiciário esteja alinhado a esses objetivos da Agenda Ambiental 2030, e a gente vê isso de forma muito clara, principalmente no que diz respeito ao objetivo número 16, que é o objetivo para a garantia da paz, da justiça e das instituições eficazes, né? No caso, as instituições jurídicas. Então, leiam depois sobre esse material complementar aqui que eu estou sugerindo para vocês sobre a Agenda Ambiental 2030, para vocês perceberem que isso que a gente está estudando agora, essa resolução 400 do CNJ, são propostas que o CNJ está propondo para a garantia da sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, que são uma síntese de várias ações para a sustentabilidade que já estavam acontecendo, que já estão previstas em legislação, como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Código Florestal, e todas essas ações, elas estão também pensadas e alinhadas com esses objetivos da Agenda 2030 da ONU, tá bom? Então, vindo aqui para uma parte mais técnica, a gente vai falar um pouquinho sobre as definições a nível de concurso público. O artigo 3º é de fundamental importância, talvez vocês se deparem com questões objetivas que cobrem de vocês esses conceitos. Leiam com atenção, eu não vou ter como cobrar de vocês no nível de exigência merecido, porque se eu fizer uma questão cobrando conceito na prova, eu estou chovendo no molhado, né? Que você vai lá dar uma gugada, acha a resposta facilmente e bola para frente. Mas lembre-se que não vai ser assim na oportunidade da realização dos concursos públicos. E para os desavisados, desavisadas que ainda não tinham se tocado, por força dessa resolução 400 do CNJ, assim como era a anterior, a resolução 201, todo concurso para ingresso em cargo do Poder Judiciário obrigatoriamente cobrará questões ligadas à sustentabilidade. Então, muito provavelmente será cobrado o plano de logística sustentável do órgão judicial, ao qual do Poder Judiciário, ao qual você está se candidatando.
Porém, todos esses planos de logística sustentável tomarão como base principal a resolução 400 do CNJ. Ela é a mãe, né? Ela é que diz qual é a política de sustentabilidade que se está tentando alcançar. Então, alguns conceitos que eu quero destacar: coleta seletiva solidária, né? Eu estou dizendo isso porque são conceitos que estão em uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que por isso pode ser cobrado em âmbito de concurso também, que cobre direito ambiental. Então, não confunda, não é sinônimo, não é a mesma coisa. Coleta seletiva é só o processo de separação dos resíduos, levando em consideração sua natureza: plástico, vidro, orgânico, etc. Enquanto que a coleta seletiva solidária, para além dessa separação dos materiais conforme a sua natureza, a destinação, né, para os cooperadores, para os catadores, para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, isso é importante. Então, os conceitos não são sinônimos, são coisas diferentes, né? O artigo 3º traz também a questão das ações de sustentabilidade. Isso é muito importante, né? Na legislação anterior se chamava de... Na legislação não, né? Na resolução anterior se chamava de práticas de sustentabilidade. Aqui, o CNJ achou melhor chamar de ações de sustentabilidade, né? Que são todos os comportamentos éticos que você vai exercer no âmbito do judiciário para promover a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, social, cultural e econômica. Isso ampliou, gente. Antes, em 2015, na Resolução 201, só era necessário atingir a sustentabilidade nas dimensões ambiental, econômica e social. Então, essa nova resolução, ela se torna mais ampla porque ela abraça também o compromisso com a dimensão cultural da sustentabilidade. Outro conceito importante é o das compras compartilhadas, das contratações compartilhadas, porque é a ideia das licitações sustentáveis, né, que nós já estudamos, e que sempre que possível, que essas compras sejam feitas de forma conjunta, por organizações públicas diferentes, para a gente ter melhor condição de negociação de preço, né, já que a gente sabe que o produto sustentável, por vezes, ele pode ser um pouco mais caro, mas quando a gente junta aqui órgãos diferentes que estão em busca do mesmo produto, fica até mais fácil, né, fomentar, inclusive também demandar, mais gente, mais órgão público querendo esse produto sustentável, mais estímulo para que a classe empresarial produza esse tipo de coisa, né? Isso acontece na UFCA, nós já tivemos licitações em parceria, por exemplo, com o IFCE, compra conjunta para o Instituto Federal, para a UFCA, licitação sustentável e uma compra compartilhada, uma contratação compartilhada. Isso é bem bacana. Todo critério de sustentabilidade é aquilo que a gente vai poder levar em conta, são parâmetros baseados no princípio da prevenção e da precaução, ou seja, a gente tem certeza científica, a gente tem um fortíssimo indício de que aquele impacto ambiental, social, econômico, cultural que está sendo causado é favorável à sustentabilidade. Né? Então, é preciso, para realizar uma contratação sustentável, que a gente indique quais serão os critérios, né, de sustentabilidade. Logística sustentável é um outro conceito super importante, porque ele também é pescado, copiado, Ctrl-C, Ctrl-V, de uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei muito cobrada quando se trata de concurso público que cobra direito ambiental. E eu já conversei com vocês sobre logística sustentável quando a gente falou de licitação sustentável, que é esse processo, né, de coordenação do fluxo de materiais, de forma que a gente vai promover o socialmente justo, o ambientalmente correto e o economicamente viável. Né? E a gente vai tentar sempre garantir a economia circular, o retorno, né? Eu vou reaproveitando, vou reutilizando, para evitar ter que retirar a matéria-prima novamente lá do meio ambiente natural. As práticas de racionalização, outro conceito muito importante, porque é preciso que a gente tenha racionalidade. A prática de racionalização, ela combate, por exemplo, a obsolescência programada. Então, é o cuidado com o gasto público, não é ser canguinha, não é ser o famoso mão de vaca, mas é saber utilizar de maneira que seja mais eficiente esse gasto, né? Que a gente tenha uma melhoria da qualidade do gasto público. E o ponto de equilíbrio também é um outro conceito bem importante, principalmente até para a gente pensar a questão das licitações sustentáveis, porque o ponto de equilíbrio ele vai me dizer
qual é a quantidade ideal de material que nós precisamos ter para evitar não somente o gasto público exacerbado, exagerado, né? Mas também para que a gente não acabe tratando o dinheiro público como se fosse uma coisa que, enfim, a gente não tivesse responsabilidade e zelo enquanto servidor público. Ah, veio o recurso, compra. Não veio o dinheiro, bota aí, sendo que o armário já estava cheio daquele produto, né, que a gente acabou solicitando a compra. Então, o ponto de equilíbrio é muito importante para que a gente tenha a possibilidade da realização das práticas de racionalização e, portanto, das ações de sustentabilidade. E quem vai coordenar, gente, todo esse babado, toda essa história no âmbito do Poder Judiciário para a promoção da sustentabilidade são as unidades de sustentabilidade, né? Eles mudaram o nome, na Resolução 201 se chamava Núcleo Socioambiental, e aí a Resolução 400 mudou essa nomenclatura e está chamando de Unidade de Sustentabilidade. Vocês percebem, né, que quando coloca assim ambiental, como a gente vive numa sociedade que não consegue garantir uma educação ambiental de qualidade, é possível que as pessoas acabem tendo uma visão resumida, reducionista. O núcleo socioambiental desse órgão do Poder Judiciário, ele vai pensar em ações para o meio ambiente, só que é a visão de meio ambiente reducionista, só o meio ambiente natural. Então, para evitar isso, a gente já troca aqui, né, essa colocação por núcleo de sustentabilidade, para ficar bem claro, né, que sustentabilidade na perspectiva multidimensional. Então, como que deve ser esse núcleo, né? Aliás, essa unidade, usando o termo correto. O artigo 14, ele vai me dizer que a unidade de sustentabilidade é justamente esse conjunto aí de servidores daquele órgão do judiciário que vai ter a responsabilidade de pensar nas ações de sustentabilidade que aquele órgão ele vai realizar. E é óbvio, é claro, isso aparecia muito nas questões que cobravam a resolução 201 do CNJ. Acredito que não será diferente, não será diferente. Gente, eu estou respondendo mensagem de WhatsApp urgente, me perdoem. É por isso que eu fico assim meio, né, me passando. Eu não estou drogada, é porque eu preciso acompanhar aqui também. Eu acredito que não será diferente com relação a essa resolução 400. Qual era a pegadinha? A resolução 201 dizia que os núcleos socioambientais eles eram temporários, eles iriam durar 2 anos, eles iriam durar 5 anos, ou enfim, eles inventavam lá um prazo. Mas o fato, gente, é que o núcleo socioambiental, que não existe mais, que agora é a unidade de sustentabilidade, ela tem que ter caráter permanente. É claro que tem que ter caráter permanente, é óbvio que tem que ter caráter permanente. Sustentabilidade não é uma coisa que a gente faz hoje e amanhã não precisa fazer mais, que vai durar durante 2 anos e depois desses 2 anos acabou, batemos a meta. É uma ação contínua. Então, observem isso, né? A ideia de que por que esse núcleo, por que essa unidade de sustentabilidade ela tem que ter caráter permanente? É porque permanentemente o órgão do judiciário ele vai ter que ter compromisso em prestar essa sustentabilidade por meio do planejamento, da implementação, do monitoramento, das metas que foram traçadas ali para que a gente pudesse, então, promover a sustentabilidade. E aí essa unidade de sustentabilidade, ela é estratégica, né? Ela vai depender de quais são os objetivos estratégicos daquele órgão do judiciário. É por isso que, preferencialmente, ele deve estar ligado à presidência, ou então à secretaria-geral, ou então à diretoria-geral desse órgão do Poder Judiciário, porque são as pessoas que têm poder, que vão traçar os objetivos estratégicos, que vão pensar quais são as estratégias para a sustentabilidade. E aí o parágrafo 1º do artigo 15 me diz como é que vai ser a composição, e eu preciso memorizar isso vai ser cobrado. Eu não sou mãe de nada, mas eu tenho certeza, porque eles cobravam a composição anterior dos núcleos. E qual é essa composição atual? São 3 servidores para aqueles tribunais que têm mais de 5.000 servidores de quadro de pessoal, e são 2 servidores
para aqueles tribunais cujo quantitativo seja inferior a 5.000 servidores. Então, isso para ficar bem claro, porque era uma dificuldade, anteriormente os núcleos eles tinham um quantitativo superior a isso, e aí aquelas varas pequenininhas, aqueles locais, né, eles ficavam sem ter como atender ao que estava previsto. Então, a quantidade ela é pequena, mas é para justamente levar em consideração esse caráter aí de proporcionalidade. E aí, gente, no artigo 16, a gente vai ter quais são as competências que essa unidade de sustentabilidade vai ter. E aí é justamente elaborar o plano de logística sustentável, monitorar para ver se as metas estão sendo batidas, elaborar as ações, constantemente tentar melhorar as ações para a promoção dessa sustentabilidade, elaborar o relatório anual de desempenho que vai ser enviado para o CNJ, né, sobre as metas que estão sendo alcançadas, subsidiar as informações que auxiliem, né, na decisão, por exemplo, no processo de contratação, de licitação, a escolha daquele produto que melhor irá atender aos pressupostos da sustentabilidade, realizar ações que garantam a qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida do servidor, da população, a inclusão social. E aí, vocês verão que tem outras questões aqui que são tratadas dentro dessa resolução, inclusive o processo de licitação sustentável, especificamente do Poder Judiciário. Então, eu não vou ficar aqui lendo os artigos porque chato pra cacete, né? Não tem necessidade disso. Então, qual é a proposta? A proposta é, você vai ler a resolução, mas você vai ler com cuidado. Você vai ler como se você estivesse estudando aí para um concurso do TJ Ceará, TJ Pernambuco, enfim. Você está estudando como se você fosse fazer o concurso para analista, para técnico do judiciário, magistratura, enfim. E na semana que vem, você vai me dizer, eu vou abrir aqui um fórum, e você vai me dizer quais são as dúvidas, o que é que você quer que eu comente a mais da resolução, ou se não, tá tudo bem, eu fiz a leitura, beleza, tranquilo, que aí eu só sigo o baile e a gente conclui, então, o nosso conteúdo. Faltam pouquíssimas semanas para o final do semestre, nós já estamos encerrando, nós só temos mais 2 conteúdos para nos despedirmos da disciplina, e é isso, né? E aí leiam esse material que eu estou deixando também sobre a Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Beleza? Ótimo. Gente, vou aproveitar o espaço também para deixar um convite para vocês. Próxima semana, quinta-feira, dia 18 de novembro, vai acontecer o lançamento oficial do meu livro, tá bom? Eu não sei se eu já comentei aqui com a Tu, já comentei. E aí, quinta-feira é o lançamento no canal do YouTube do Laurbis. Convido todos e todas vocês a estarem presentes. Eu vou estar recebendo um professor que é um pesquisador internacional, ele vem prestigiar diretamente da Universidade de Coimbra. Coitado, né? O evento vai ser remoto, YouTube, aqui no Brasil 6 horas, lá em Portugal 10 horas da noite, mas ele vai fazer essa caridade de estar com a gente, um pesquisador de prestígio internacional na área jurídica, e vou estar recebendo também um colega aqui da UFC, né, o professor Gustavo César Cabral, grande referência na área da história do direito, coordenador da pós-graduação, mestrado, doutorado em direito. Então, vocês que de repente têm interesse, né, em fazer mestrado lá na UFC, na área jurídica, já é uma oportunidade de conhecer um professor que compõe a casa, e vai ser uma satisfação muito grande, né, poder contar com vocês nesse evento, que é muito significativo para mim, né, para a minha carreira. Então, aqueles que possam apoiar, 18 horas, quinta-feira que vem, canal do Laurbis no YouTube. Quem não me segue ainda no Instagram e quer saber mais informações sobre o lançamento, me segue lá, Francilda Alcântara. O Instagram vai estar bombando com todas as informações, o link, tudo que você precisa saber para participar do evento, tá bom? Beijo, meu povo, bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.